Olá! Se você está chegando aqui agora, esse é o vídeo 2 da nossa sequência que vai explicar por que você não é você e esses são todos os seus problemas. E se você não assistiu ao vídeo um, o link do vídeo um está aqui na descrição deste vídeo. Então corre lá, assista ao vídeo um primeiro, porque esse aqui é uma sequência, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui. Eu sou Sara Costa, mentora e terapeuta de mulheres e formadora e treinadora de terapeutas holísticas também há mais de 10 anos. E nós vamos seguir aqui com o nosso conteúdo para que você que me assiste entenda todos os problemas da sua vida, sejam eles quais forem, é porque você não tem sido você. Você não tem escolhido a partir da sua verdade, você não tem vivido a sua vida. Os seus condicionamentos, os seus sistemas de crenças, os seus padrões, enfim, tudo isso te foi implantado, herdado, colocado em você. E tudo que você é hoje é esse somatório de tudo que você recebeu de, me desculpe a palavra, adestramento, né? E de tudo que você viveu de traumas, dramas, e hoje é o que você é, quando na verdade o que você não é, é isso. Então a proposta dessa sequência de vídeos é que a gente possa ir descascando e tirando essas camadas e trazendo luz e consciência para que você compreenda. Você é muito mais do que isso, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui o nosso material que está lindíssimo e nós vamos caminhar um pouquinho mais nas nossas entregas e no nosso entendimento desse assunto tão importante. Nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor, todos nós temos. 80% desse campo ou mais, quem cria esse campo, né? O órgão responsável por criar 80% ou mais desse campo eletromagnético é o seu coração. O seu coração está conectado com centros de energia, chaves e importantes no seu esquema de energia no seu corpo. Os outros 20%, nós temos o cérebro, nós temos os outros órgãos, tá? O cérebro, ele é um órgão que ele processa informação, então ele está sempre ali gerando eletricidade. O coração, o pulsar do coração, ele está sempre ali gerando magnetismo. O casamento da eletricidade desse magnetismo gera o campo eletromagnético. Toda informação que é gravada no nosso inconsciente, com a ajuda do nosso sistema límbico e toda informação que é gravada no nosso campo eletromagnético, ela é gravada a partir do magnetismo, como aquelas fitas antigas. Vocês se lembram daquelas fitas antigas de cassete que a gente, da nossa geração, né? Eu tenho aí 43 anos, não sei a sua idade, né? Você que me assiste, mas a gente tinha aquelas fitas que a gente colocava para tocar, enrolava, a gente pegava aquelas caneta Bic, ficava, né, enrolando aquelas fitas para poder, né, recuperar a fita e escutar a música. Aquelas fitas, a música é uma informação gravada 011001, a combinação de números que gera uma informação que é gravada na fita de maneira magnética. Tanto que o cabeçote, o leitor, era, não sei se existe, acho que ainda existe, né, gente? Magnético. Tá aí o nosso magnetismo, é o nosso coração. O que que grava informação em nós? O sentir. Então, qual é a maneira mais rápida e mais eficiente de gravar informação em você? Sentir. É só você começar a perceber que quando você passa por um susto, por um trauma, aquilo fica gravado muito fácil, muito rápido. Toda vez que você se depara com uma informação e junto dela vem uma sensação, vem um sentir, pá, grava muito rápido no seu inconsciente, no seu campo eletromagnético. Quando você não tem o sentir, você precisa ficar repetindo mentalmente aquela informação, né, elaborando aquilo muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Agora, se você está escutando uma música e essa música mexeu com você, te lembrou de um ex-namorado que foi o seu primeiro grande amor, e sei lá, nossa, que trágico, né? E de repente ele morreu no acidente, e você não pôde viver esse grande amor para o resto da sua vida, não pôde se casar com esse grande amor. E vocês tinham uma música, e toda vez que essa música toca, você se recorda, inclusive, do cheiro dele. Por quê? Ficou gravado. Por quê? Porque tem sentir junto, percebe?
E aí aquela letra também fica registrada em você, gravada em você como um chiclete. Então, tudo que gera emoção, tudo que gera sensação, grava-se rapidamente em nós. É por isso que cuidado com músicas, cuidado com filmes, cuidado com séries, porque a gente se emociona, a gente se envolve emocionalmente, o nosso sentir, ele é envolvido nisso. E o cérebro, ele não distingue realidade, né? Daquilo que é real para a gente, daquilo que é virtual. Então, se nós estamos assistindo a um filme, esse filme é triste, esse filme me faz chorar, esse filme me deixa triste, o cérebro entende que eu estou vivendo aquilo. Ele não consegue separar isso é um filme e isso não está acontecendo fora de mim. Porque se a gente for aprofundar isso, na verdade não existe nada fora de nós, tá? Então é por isso que é tão importante a gente cuidar com os nossos sentidos e como nutrimos de informação o nosso corpo e o nosso campo. E sobre isso a gente vai aprofundar um pouco mais nos nossos próximos vídeos, sobre os nossos sensores, sobre os nossos sentidos e as informações que chegam para nós, tá? Aqui, eu preciso que você entenda que esse campo eletromagnético, a gente tem ele porque ele nos serve de proteção, mas também para carregar todas as nossas informações, de tudo que a gente é, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sofreu, de tudo que a gente sente, acredita e de tudo que a gente herdou também. Então, quando a gente fala, vou fazer uma leitura de campo, vou fazer uma leitura da sua aura. É isso que você está lendo, né? A minha aura, as nossas auras têm a capacidade, a habilidade de é, tocar uma outra aura e captar essas informações que estão registradas ali, né? Tem pessoas que têm essa habilidade nata, genuína, intensa, desenvolvida, outras não. Mas se você trabalhar, se você desenvolver, se você estiver presente e consciente e souber se conectar com o seu campo, toda vez que o seu campo se conecta com outro campo, você é capaz de ler, porque a gente troca informação o tempo todo. É uma troca, é uma comunicação. É por isso que nós dizemos, antes, de qualquer coisa, a comunicação, ela é antes de tudo energia. A energia ela vem antes da palavra, a energia ela vem antes de tudo. Então nós somos capazes de captar a intenção, de entender se aquilo é bom ou ruim para mim, se aquilo vai me fazer mal, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está mal intencionada. Mas como nós estamos mergulhados numa matrix que nos distrai o tempo todo, que nos lota de boleto para pagar, que coloca nós mulheres para agirmos no linear, para conseguir pagar boleto, para dar conta de tudo, a gente se desconecta da gente, do nosso campo, e a gente não consegue esse estado de presença para ler essas informações, né? Para realmente estar presente com tudo que nos chega. E é muito importante a gente adquirindo esse estado de presença, porque a nossa natureza feminina funciona como um receptáculo, como um vaso. Tudo que chega em você, tudo que penetra o teu campo, todas as informações que te invadem, seja uma pessoa que te olha, seja uma letra de música, seja um abraço, não importa. Ela fica em nós, porque a nossa natureza é reter, é receber e guardar. Receber, guardar para multiplicar e dar forma naquilo que nós estamos recebendo, ou seja, aquilo que está sendo plantado em nós. Nós mulheres somos solo fértil. O homem vem e planta a sementinha, né, que é fecundado, e aí a gente dá forma, a gente gesta, a gente dá vida, a gente, enfim, e isso funciona em todas as instâncias, principalmente nas energias, nas trocas de informações e nos pensamentos. Então, o que está sendo plantado em você? O que está sendo gestado por você? E o que você está dando luz na sua vida? Se você é uma mulher, por exemplo, que está muito aí na reclamação, na mente negativa, se você se permite estar sempre olhando notícias ruins, trágicas, vive aí fofocando, né? O que você está plantando em você? Percebe? Então, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente aprender a cuidar da nossa energia também, porque isso é uma responsabilidade nossa. A gente quer um mundo melhor, a gente quer pessoas melhores ao nosso lado, mas isso começa conosco, em como a gente se cuida.
E aí, o como a gente se cuida também fica gravado no nosso campo. E quando uma pessoa se aproxima, e como tudo antes de qualquer coisa é energia, o campo da pessoa capta, olha, essa pessoa não se cuida, ela se trai, ela não é verdadeira com ela autoabusa da própria energia. E é isso que ela gosta, ela não se respeita, ela não tem limites. Então, o outro inconscientemente, né? Porque como não estamos presentes, então o outro inconscientemente capta essa informação e ele vai fazer o quê? Te tratar como você se trata, porque eu ensino as pessoas a me tratarem como eu me trato. Percebe? O grande problema é que na maioria das vezes você está aí no automático querendo dar conta de tudo, você não para se cuidar e se perceber, você não investe, né? Eu não sei se é a sua realidade, né? De você que está me assistindo, mas é a realidade da maioria das mulheres que chegam para mim. Não investe nesse sentido de se aprimorar, de se conhecer, de se cuidar, de se entender. E aí o que que acontece? Tá no automático. Aí você vai falar assim: não, mas eu não me traio. Mas se a gente começar a aprofundar, aí eu vou te mostrar. E a gente vai chegar lá, todos os lugares onde você está se traindo, onde você não está vivendo uma verdade, onde você já deveria ter encerrado e não encerrou por medo, onde você não consegue dizer um não, percebe? Onde você não se respeita, onde você não conhece o seu corpo e nem respeita o seu corpo, os seus ciclos, os seus limites. Então, os outros nos tratam como nós mostramos, e essas informações estão onde? No campo. Tá? Então, aqui vocês estão vendo na imagem esse campo eletromagnético ao redor dessas pessoas, né, que estão aqui. Gente, pausa para água. E esses campos, né, quando as pessoas estão se conhecendo, seja online, seja presencial, não importa, para a energia não há distância, não há limites geográficos para a energia, tá? Então, quando esses campos se tocam e se conectam, há uma troca de informação aqui. E como nós temos uma natureza feminina, tudo que esse homem traz no campo dele, da ancestralidade dele, dos traumas dele, dos condicionamentos dele, enfim, ele deposita na mulher. Nós temos essa natureza de puxar para nós, de atrair. Essa é a nossa natureza, tá? Por isso que o nosso órgão genital ele é para dentro, é para trazer de fora para dentro. Comecem a correlacionar, gente. Tudo é muito perfeito, tá? E tudo é muito correspondente. Como é na energia, é na matéria. Como é dentro, é fora. Então, a nossa natureza é trazer para dentro de nós para que aquilo fecunde nós e gere algo. É por isso que você precisa ser muito seletiva, mulher. Você não pode aí ficar se conectando com qualquer pessoa, com qualquer homem, sentar em qualquer mesa com quaisquer pessoas, amizades, não importa. Você precisa ser seletiva, principalmente se você está num processo de despertamento de consciência, de abertura do ponto do coração, se trabalhando para sintonizar a sua alma gêmea, você precisa ser muito seletiva. E isso não é ser arrogante, não é ser egoísta, não. É você saber o que você quer e você pagar o preço disso, fazer sua escolha e agir de maneira coerente com isso, tá? O homem, ai, mas o homem não fica com informação da mulher? Bom, o homem também é afetado pela mulher, com certeza é. Mas como ele tem uma natureza de entregar, de dar, de jogar, tirar de si e entregar, ele consegue tirar isso muito rápido, ele consegue liberar isso do campo dele muito rápido. Ele não fica como nós, meses, anos, às vezes uma vida inteira carregando energia de uma pessoa, de uma relação. O homem não, porque a natureza dele é sempre dar, entregar, jogar para fora de si. Por isso que o órgão sexual dele é projetado para fora. É por isso que ele tem essa natureza energética e física. Tudo foi feito perfeitamente para se encaixar no energético e no físico, porque senão não há vida. E a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento. E algumas pessoas que têm esse conhecimento confundem, falam besteira sobre isso. Então, prestem atenção, meus amores, porque isso aqui é mais importante do que vocês imaginam. Vocês entenderem essa dinâmica é mais importante do que vocês imaginam. E aí, no nosso primeiro vídeo,
que o link está aqui abaixo, e se você não assistiu ainda, e você está aqui até agora e não assistiu ainda, você tem que assistir. Clica no link e volta lá, depois você vem aqui de novo. Você vai ver que eu comecei a falar do design da tua alma, do teu mapa, das tuas configurações. Pois é, aqui, mulher, existem 5 tipos que a sua aura pode funcionar. Existem 5 configurações, 5 tipos áuricos. E nós nascemos com um tipo específico. E aí você precisa entender como a sua aura funciona de maneira única nessa realidade, porque nós não funcionamos igual todo mundo. A lei da atração não funciona igual para todo mundo. Por quê? Porque a minha aura, por exemplo, o meu tipo áurico é geradora. A minha aura ela é expansiva e ela é um grande imã. Agora, existem mulheres que são projetoras. Existem mulheres que são manifestadoras. Existem mulheres que são geradoras e manifestadoras ao mesmo tempo. Tem mulheres que são refletoras. Então, cada tipo áurico vai funcionar de uma determinada maneira para a cocriação de realidade e dinâmicas de relacionamento. Então, veja como isso é muito profundo, muito específico para você começar, para você ficar só nas coisas generalizadas. Ah, é o que funciona para a maioria, tá? Mas e se você não for maioria? Ontem mesmo, eu estava conversando com uma mulher com uma configuração muito rara, com uma aura 100% pura de manifestadora. Que é o quê? É de 7 a 9% das pessoas que têm essa configuração. Eu conheci também uma refletora, que é de 1 a 2% da população que tem essa configuração. Então, às vezes, você está num momento da tua vida que você acha que você é um grande erro, que tudo dá errado para você. Mas se a gente vir para esse conhecimento, você vai começar a entender que não existe nada de errado com você, que você ainda não se conheceu tão profundamente assim. Ai, mas eu já fiz mentoria, já fiz curso, já fiz. Tá, mas você ainda não entende, ainda não te mostraram como você funciona dessa forma, né? De maneira detalhada e minuciosa. E o meu trabalho dentro dos meus programas de mentoria, é justamente de consultoria também, é justamente trazer esse nível de consciência, por quê? Porque tem que olhar para você e não no geral. A gente tem que entender como a sua aura funciona, como ela carrega as suas informações, como você cocria a sua realidade, como você projeta isso, né, nas suas dinâmicas de relacionamento, no seu ambiente, tá? Então isso aqui ele é muito importante. Então, meus amores, o que mais que a gente precisa entender aqui? Nós precisamos entender que tudo aquilo que a nossa alma configurou em nós e todas as configurações que recebemos no nosso corpinho, no nosso nascimento, no nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, que foi nos condicionando, todos os traumas vividos, né? Vai ficando gravado na nossa aura e cada aura tem um jeitinho único de cocriar, ou seja, de trazer essa informação que está na aura para a nossa realidade. Então pensa assim, imagina essa aura só impregnada de coisas ruins. Então eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Olha aqui, ó, uma aura com medo. Gente, essa imagem eu peguei da geometria sagrada, tá? Só para a gente dar os devidos créditos. Então, olha só, uma aura com medo, ela fica contraída, ela fica pequenininha. Tem também um desenho que eu acho muito legal, que é uma aura de uma pessoa com dúvida, com medo, insegurança, incertezas, tudo junto, que ela perde até esse formato, ela fica tipo um rabiscão assim. Ela perde esse formato. E esse formato é o fluxo de energia em nós. É muito importante a gente manter o fluxo em nós. Porque se a gente começa a interromper esse fluxo em nós, a nossa aura começa a abrir buracos e brechas. Aí você vira Bob Esponja, né? Enfim. E olha uma pessoa vibrando amor, uma frequência boa, pensamentos bons, pureza de intenção. E a aura vai o quê? Se expandindo. Então, a tua aura depende de você. Então, é tua responsabilidade cuidar da tua energia, higienizar a tua energia, cuidar e gerir dos seus pensamentos, as suas emoções, porque tudo impacta aqui. Então, se você se alimenta mal e isso impacta os teus órgãos, e os seus órgãos estão o tempo todo trocando informação,
né? E o processo de respiração está o tempo todo gerando corrente elétrica, porque é isso que acontece no nosso corpo. O nosso corpo está todo em movimento. O corpo todo está o tempo todo gerando informação. Essas informações são frequências, e essas frequências elas vão sendo jogadas para o campo. E o campo ele fica vibrando numa resultante, numa média, sabe? Ah, então meu coração está muito bom, mas meu estômago está mal, meu pensamento está negativo, a minha emoção está péssima. Então vai gerando uma resultante, tá? E aí, essa resultante é que vai definir o estado do seu campo naquele dia. É por isso que é tão importante diariamente. Você toma banho, cuida da sua energia diariamente também. Você escova o dente todo dia? Sim, mais de uma vez. E por que você não cuida da sua energia? Porque não nos foi ensinado aqui no Ocidente a fazer isso, tá? E esse é o objetivo dessa sequência de vídeos, para que você, sem custo nenhum, ganhe consciência. Porque a minha missão, a missão que eu abracei, é o despertamento de consciência para mulheres. Homens, vocês também são muito bem-vindos, tá bom? Ó, podem. Ah, inclusive, já aproveitem e já curtam esse vídeo se vocês estão aqui, se vocês estão gostando. Homem, mulher, não importa, curta esse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda. Sabe por quê? Porque a gente entra nas redes, a gente entra no YouTube, a gente entra, né, nas redes vizinhas e a gente vê tanta coisa assim viralizando que não traz nada de bom. E as coisas que são boas, as pessoas entram em resistências de curtir, de comentar, de compartilhar o que é bom. E aí o algoritmo, o que que ele entende, né? Ele é uma inteligência artificial. Ah, isso aqui não é bom, então não vou compartilhar, quando na verdade é muito bom. É justamente do que a gente mais precisa. Então, se você quer ajudar a elevar essa frequência, se a gente, né, esse mundo que a gente quer viver, ele começa em nós, nas nossas ações, na nossa intenção. Então, curta aqui, comenta para o algoritmo começar a entender, puxa, que incrível. Vamos trazer mais pessoas para essa energia, porque a gente começa a co-criar uma realidade onde não há falta, onde não há miséria, onde não há dor, onde não há sofrimento, tá? Então, depois eu vou ver se você curtiu. Eu leio o campo, hein? Ó, eu leio o campo. Gente, vamos lá. Pausa para água. Então, olha só. Aqui nessa imagem, vocês veem essas informações aqui, né? O coração emitindo essas ondas, essas frequências, essas informações. O coração é um órgão muito inteligente, ele tem mais neurônios que o cérebro, isso a ciência já disse. O intestino tem muitos neurônios também, por isso aquilo que a gente pensa está correlacionado com o que a gente come, né? O intestino ele também pensa, né? Vamos colocar assim. O intestino ele pensa, ele emite informações, o coração também. O cérebro não, ele processa. O cérebro processa informações, ele só processa. A gente não pensa com o cérebro, tá? Ele é o grande processador central quântico desse ser, né, que nós somos, dessa máquina biológica. Ele capta para além da matéria, ele capta a informação o tempo todo. O cérebro está captando as informações que todos os seus órgãos, cada pedacinho do nosso corpo está gerando, e todas as informações para além da matéria, que vocês nem sequer imaginam. Ele capta não só dessa dimensão e não só dessa realidade, ele capta até determinada dimensão, ele processa tudo isso. Só que ele não consegue, né? Passa tanta informação pelo nosso cérebro, então ele consegue processar até uma certa parte. O resto só passa, porque ele não dá conta de processar, tá? E olha que ele é incrível, né? Então, o que que acontece? As pessoas acreditam equivocadamente que o cérebro ele pensa, ele processa, tá? Mas o seu corpo inteiro pensa, né? O seu corpo, o que que é o pensamento, né? A informação. E aí o cérebro vai captando essas informações e vai elaborando de maneira arquetípica e numa linguagem, numa comunicação que a gente entenda. Então ele elabora frases, ele traz imagens para que nós possamos entender e que a gente possa interagir com isso para viver experiências. Gente, esse assunto é maravilhoso. Tá maravilhoso. Isso aqui tinha que ser ensinado em escolas, tá? No meu ponto de vista, é interessante, tá? Então, para além disso, nós temos também esse fluxo de energia que recebemos pela nossa cabeça,
que vem do alto, vem do cosmos e percorre a gente e desce. E tem um fluxo de energia telúrica que sobe pela Terra e sai pela nossa cabeça. Nós somos ponte do céu e da terra, né? Então, essa ponte que somos está desconectada. Por quê? Colocaram asfaltos nas ruas, colocaram um calçado sintético, chinelo de borracha nos nossos pés. A gente tem dificuldade de receber esse fluxo telúrico da Terra. A gente não faz aterramento, a gente não ioniza o corpo, a gente não descarrega o corpo, a gente não recebe da Terra e a gente quer receber alma gêmea, a gente quer receber dinheiro. Percebe? Então, a gente precisa se abrir para esses fluxos e ajustar esses fluxos em nós, porque esses fluxos, só esses fluxos, eles já começam a limpar o que está de incongruente no teu campo, o que está te limitando, o que está te causando dor, e ele vai elevando o teu campo eletromagnético em vibração. Para a gente cocriar uma nova realidade, não basta apenas mudar a vibração do seu campo. É preciso mudar padrão, é preciso tratar os condicionamentos, é preciso descondicionar. E a gente precisa usar o sistema contra o sistema. Se o nosso corpo ele é condicionável, programável, a gente precisa condicionar ele de maneira positiva, para o bem, para o amor, para a prosperidade. Então a gente descondiciona o ruim, o limitado, o escasso e a gente condiciona para o próspero, para o expansivo, para o uau, para o incrível, tá? Então, é isso que nós precisamos fazer e é sobre isso que trata, né? É sobre isso que a gente trabalha lá nos nossos programas, né, de mentoria fechado, tá, meus amores? Então, veja, hoje avançamos um pouco mais no entendimento desse campo e esse entendimento ele é muito importante para nós. Vocês precisam sair daqui hoje entendendo que tudo é energia. Tudo é energia, tudo é energia. E eu sou responsável pela energia que eu emito, pela frequência que eu estou emitindo. A frequência que eu estou vibrando eu posso mudar, mas de nada adianta eu mudar a frequência sem mudar padrões e condicionamentos. Por quê? Aí eu não consigo sustentar. Eu só consigo sustentar uma frequência quando eu estou vibrando nela, quando eu estou sendo ela, quando eu estou sentindo ela, vivendo ela, falando ela, pensando ela e agindo de maneira coerente. Quando nós estamos incoerentes, a gente não sustenta. Ah, eu quero uma realidade de amor de alma gêmea. Como se você não sustenta nem amor para você? Não se cuida, não cuida nem da tua energia, nem sabia disso tudo, percebe? Ah, eu quero uma realidade muito próspera, já consigo me visualizar na beira da praia, sei lá, com uma mansão, com um iate, viajando o mundo, com muito dinheiro no banco. Tá, mas seu pensamento é: não tenho dinheiro, não posso, não consigo, não sou capaz, nada dá certo para mim. Entende? Não é coerente. Como a nossa realidade, ela se manifesta de maneira informativa e eletromagnética, a gente precisa ser coerente na informação que a gente está buscando manifestar, materializar, atrair, projetar, não importa o seu tipo áurico, refletir. Então, se eu quero determinada coisa, essa coisa ela tem uma frequência, ela é uma informação, e eu preciso viver ela já, ser ela já, pensar ela já, vibrar ela já, agir como se fosse ela já. Porque pronto, é só isso que a gente precisa fazer. Parece simples e é, mas ao mesmo tempo é complexo, porque a gente tem que travar uma guerra interna muito grande. E essa guerra interna muito grande é contra os nossos condicionamentos. Aquele pensamento negativo repetitivo, aquele hábito difícil que só me faz mal e eu não consigo mudar, né? Aquelas músicas que eu fico ouvindo que eu adoro, preciso mudar, mas ai, né? Aquele não cuidar de si. Ah, eu deixo para depois, a hora que der, eu vou me deixando por último, quando na verdade, se aquilo que eu faço para mim eu ensino os outros como fazer para mim também, a primeira coisa que tem que estar no nosso dia como prioridade ao acordar é: eu acordo, eu agradeço, me conecto à minha espiritualidade, ao meu Pai Divino, agradeço
por mais um dia de vida, porque nem a batida do meu coração eu controlo. Mas ele permitiu eu ter mais um dia de vida, ele permitiu eu ter mais uma chance de viver o extraordinário. E aí depois eu vou fazer o quê? Tempo para mim. Tempo para mim. Hum, me deu soluço, vou beber água. E esse tempo para mim é o nosso dízimo. O dízimo para a nossa igreja, o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa conexão. Você não precisa ir para a igreja. Você faz isso aqui. Aquele 10% do tempo que você se dedica diariamente a você. Porque quando você cuida de você para depois cuidar do outro, quando você está bem para depois dar cuidado de qualidade para o outro, para trabalhar, para isso, para aquilo, a qualidade da sua entrega é outra. E as pessoas também entendem que precisam te respeitar e que você tem limites porque você se prioriza. Percebe? Então, antes de ir para o mundo, vá primeiro para você todos os dias. Já vai mudando isso. Vai mudando. Ai, Sara, eu não tenho 10% de 24 horas para ficar ali me cuidando, fazendo uma prática, um sadhana, uma meditação, uma massagem, uma oleação no corpo, uma oração. Não tem, uma respiração, né? Tem sadhanas muito mais simples, mais curtos para você começar. Você pode começar com uma respiração, com uma oração, com uma massagem, automassagem no seu corpo, né? Para você ir trazendo essa conexão. Aí na hora do almoço, depois do almoço, você para, vai lá, se conecta com a natureza, põe o pezinho descalço na terra, faz o aterramento, faz ali uns 15, 20 minutos dessa reconexão e recebe o sol, sabe? Então você encontrar momentos para você já ir mudando isso aos poucos, mas sendo consistente para que você torne isso um hábito. Porque a gente vai tornando um hábito, até que a gente vai condicionando e gravando isso em nós, no nosso corpo, nas nossas trilhas neurais, no nosso inconsciente e no nosso campo. Aquilo que nós somos torna-se um hábito. E a gente se habituou a ser aquilo que nós achamos que somos, mas não somos. Percebe? Então, se a gente quer mudar, a gente precisa começar a fazer movimentos e outras rotinas e outras ações de maneira consistente até que aquilo se torne um hábito. E o amor próprio também é um hábito. O autocuidado também é um hábito. Ok, meus amores? Mas isso é papo para um outro vídeo. Já me estendi bastante aqui, né? No nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar da questão. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei no material. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vamos lá. Nós vamos falar muito dos processamentos mentais, para a gente entender como o nosso cérebro, o sistema límbico funciona para as cocriações de nossa realidade, tá? Então, espero que tenha sido de grande valia. Comente aqui abaixo qual foi o seu maior insight, o que você mais curtiu e também o que você gostaria de que eu trouxesse aqui para vocês, né, de entendimento para a gente acrescentar nessa entrega que eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, especialmente para vocês. Comente aqui abaixo para que eu também possa me organizar para trazer para vocês, tá bom? Compartilha com as pessoas que você sabe que estão nessa busca e que esse vídeo vai ser grandioso para elas também. Um grande beijo e a gente se vê. Beijo, 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 beijo.